Eu conheci muitos homens bons, que foram chamados de homens de Deus. Eu conheci muitos homens de Deus, que nem lembrados como homem bom eram. Um dia Naamã está doente, enfermo, e ele está praticamente com um diagnóstico de morte. Ele tinha uma serva na casa dele, que ele trouxe escrava de uma das guerras de uma cidade que eles invadiram, que eles ganharam a guerra, e trouxe essa serva para a casa dele, para trabalhar lá. E ela viu que ele estava doente. Olha a recomendação que ela dá. Ela fala, se o meu patrão fosse ter na minha terra, existe um homem de Deus, um profeta, que com certeza ele ficaria curado. A diferença de um homem bom para um homem de Deus é que um homem bom, ele vai trabalhar muito a questão social. Ele vai doar cesta básica, ele vai ajudar as pessoas financeiramente, fisicamente, ele vai fazer tudo isso. E isso não é ruim, isso é bom também. Isso também é visto dentro da palavra de Deus como um auxílio que a gente tem que ter. Inclusive a palavra de Deus diz assim, aquele que socorre a viúva, o órfão e o necessitado, o Senhor se lembrará dele no dia da sua angústia. Então isso também é uma coisa boa. No entanto, se você quer ter o título de homem de Deus e de mulher de Deus de verdade, você precisa manifestar o poder de Deus, você precisa manifestar o reino de Deus aonde você está. Você precisa entender que para manifestar o reino de Deus, você não precisa estar dentro de uma igreja. Para você manifestar o reino de Deus, você não precisa estar com o microfone na mão. Para você manifestar o reino de Deus, você não precisa ter um cargo, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro, um presbítero, um evangelista. Você não precisa ter nenhum título de nada disso. Para você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não precisa ter um título de missionário, de pregador, de reverendo, de pastor, bispo, apóstolo, profeta, obreiro, presbítero, tem mais? Evangelista, colaborador, cooperador. Você não precisa ter título de nada disso para você ser um homem de Deus. Você só precisa manifestar o poder de Deus. Eu conheço pessoas, alunos meus, que aprenderam comigo, foram treinados comigo, ensinados online. Uns foram ensinados online, outros foram ensinados presencialmente, que manifestam o reino de Deus na totalidade e que não carrega nenhum título. Você pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele vai dizer, meu nome é fulano de tal. E ministra poder, ministra milagre, ministra unção, ministra libertação, ministra batismo no Espírito Santo. Na minha equipe ministerial, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a minha equipe eu tenho pessoas que não carregam nenhum título de igreja, de nada, e eles ministram batismo no Espírito Santo por telefone. Eles ligam para a pessoa ou faz uma chamada de vídeo e ministra por vídeo e a pessoa é batizada no Espírito Santo no outro lado, do Japão, na China, na Coreia, na Itália, na África, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todos os estados do Brasil. Eles fazem isso para que você se torne um servo útil do Senhor, para que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não precisa carregar nenhum título desse, você precisa carregar a unção do Senhor. Você precisa aprender a desenvolver, a manifestar o reino de Deus aonde você for. Jesus que disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus dá uma ordem para os apóstolos, vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra. Nós temos essa pregação como sendo para nós também. Então, o fato é, se nós temos isso como sendo para nós, então é meu dever desenvolver isso. Lemos Atos 1, onde Jesus estava 40 dias ensinando aqueles homens. Depois de 40 dias que eles passaram 10 dias buscando ao Senhor. Jesus, quando ressuscitou, ficou com os discípulos até o dia de número 40. Deu a ordem para eles e subiu para o Pai. E aí ficaram 10 dias buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo veio
sobre eles. Só que durante 40 dias, aqueles homens estavam aprendendo, estavam estudando, sendo treinados por Jesus acerca do reino de Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo com eles? Jesus estava ensinando eles como ministrar cura. Jesus estava ensinando eles como expulsar demônios. Jesus estava ensinando eles como curar cegos, como curar coxos, como manifestar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que o texto está dizendo que Jesus estava ensinando a eles as coisas concernentes ao reino de Deus. Você quer se tornar um servo útil no reino de Deus? Você quer se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você precisa aprender a manifestar o reino de Deus. E uma outra coisa que você precisa entender, que a unção, ela é gerada dentro de você de acordo com a pessoa que está conduzindo você para isso. Se você olhar o texto, nós tínhamos lá Elias e tinha Eliseu. A unção, o poder e a autoridade foi passada para Eliseu. Para quem não sabe, naquela época, Elias praticamente liderava a escola de profetas. Por quê que todos aqueles profetas não receberam da mesma porção que estava sobre Elias, mas quem recebeu foi somente Eliseu? Sabe por quê? Porque foi Eliseu que estava sendo treinado por ele, estava sendo ensinado. Para Deus, no plano espiritual, não existe distância em oração, não existe fronteira, não existe barreira. Vocês que estão me assistindo nesse exato momento, vocês estão recebendo, está sendo liberado sobre a vida de cada um de vocês que está assistindo uma unção. Está acontecendo um processo de impartição. O processo que acontece de sair a unção de uma pessoa para outra, de transferir de uma pessoa para outra, dá-se o nome de impartição. O processo de impartição, ele acontece por 3 caminhos. Primeiro deles, toque físico, aonde você vem até mim, eu imponho a mão sobre você, oro por você e libero sobre você. Segundo caminho, por conexão espiritual. Não necessariamente você precisa estar presente. Por essa live, você está recebendo níveis de unção, de poder e autoridade sobre a tua vida, pelo fato de você estar ouvindo, estar aprendendo comigo. A palavra de Deus, ela diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E eu costumo dizer, é ouvir, não é ler. Ouvir é uma coisa, ler é outra. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus por meio de alguém, de uma pessoa. Teu nível de fé, o teu nível de unção, o teu nível de autoridade, o teu nível de poder é compatível ao nível da pessoa que você ouve, da pessoa que fala ao teu coração. Por isso que é muito importante termos mentores, termos pessoas que vão nos conduzir por isso. Terceiro nível, associação. Você viu que na Bíblia tem um momento que começou a dar uma treta, porque tinha pessoa que dizia assim, ó, por que que os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? E começou a ter a treta. Porque os discípulos de João Batista estavam associados ou aliançados a João Batista. E os discípulos de Jesus estavam aliançados a Jesus. Basta você ver na Bíblia o que os discípulos de João Batista faziam e o que os discípulos de Jesus faziam. Qual era a manifestação dos dois no reino de Deus? Os dois grupos. Qual eram? Então é fato que a associação, eu diria para você, que é o nível mais profundo que existe. Todos aqueles profetas que seguiam Elias eram discípulos, estavam conectados a ele, mas não estavam aliançados. Eliseu estava aliançado. Moisés carregava um povo, uma multidão de gente que estava conectada com ele, mas não estava aliançada com ele. Porque quem estava aliançado com ele foi Josué, aquele que recebeu a capa. Se você vê os apóstolos, você vai ver os apóstolos que estavam aliançados com Jesus e o que eles receberam. A Bíblia fala que Jesus deu a ordem para os 12 discípulos irem expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos e anunciar o reino de Deus. Sabe quem estava no meio desses 12? Judas.
O traidor. O traidor também curou enfermos, expulsou demônios. Ele fez. O fato dele estar aliançado com Jesus habilitou ele a receber essa autoridade sobre ele, mesmo ele tendo um desvio de caráter. É por isso que você vai encontrar muita gente que tem o caráter corrompido, não presta como pessoa, mas ela manifesta às vezes o dom, manifesta o poder, manifesta a unção, porque essa pessoa muitas das vezes ela está aliançada com um homem de Deus de verdade. Tem muito aluno que estudou comigo, que aprendeu comigo, que se aliançou aqui comigo, aprendeu, destravou a unção, destravou os dons, poder, autoridade, depois revelou um caráter, um mau caráter gigantesco e desassociou. Desassociou de mim. Eu tenho aliança com os meus alunos porque eu não conheço eles. No dia que eu descobri que são mau caráter, eu quebro essa aliança, eu corto essa aliança. Porém, a Bíblia é clara em dizer que uma vez que os dons eles são entregues, a unção é entregue, a autoridade é entregue, são irrevogáveis. Uma vez que você recebe isso do Senhor sobre a tua vida, você não perde mais. Então, em outras palavras, você se torna um pastor e você recebe a unção, recebe dom, recebe a autoridade, recebe poder sobre a tua vida. Se amanhã tu te desviar e virar um satanista, você vai continuar com poder, você vai continuar manifestando o poder espiritual, porque isso é irrevogável. Consegue entender? E aí entra numa outra coisa. A unção, o dom, poder e autoridade te habilita para manifestar o reino de Deus aqui. Mas o fruto do Espírito, que tem a ver com caráter, te habilita a entrar no céu. Unção, poder, autoridade e dom te habilita a manifestar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito te habilita a entrar no céu. Jesus ele disse, nos últimos dias, muitos dirão, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, e ele dirá, não vos conheço, não te conheço, sai de mim, para trás, arreda daqui, não te conheço.